Então, vamos lá, gente. Antes do intervalo, eu estava explicando para vocês, né, o exemplo, né, para você calcular as variáveis básicas que se encontram em torno do problema de transporte, certo? Tudo bem, a gente encontrou as variáveis básicas, só que aí, o outro enunciado que ele pede, gente, ele pede para você determinar justamente o seguinte, ele pede para você determinar o menor custo para esse tipo de problema, ou seja, para esse tipo de problema de transporte. Aí a pergunta é, professor, qual o procedimento que a gente vai ter que fazer nesse caso? É o seguinte, gente. São 4 tipos de coisas que a gente vai ter que encaminhar tudo isso aí até que você chegue numa solução final, certo? Bom, então vamos lá, gente. Vamos para os seguintes passos. Então, o principal critério que vocês vão obter agora vai ser justamente o seguinte, vai ser o critério de quê? De otimalidade, certo? Então, como é que funciona isso, professor? Funciona pela seguinte forma, pessoal. É um critério, né? É um critério, uma solução é analisada se pede ou não ser melhorada, observando-se os coeficientes das variáveis não básicas da função objetivo, certo, gente? Então, esse critério de otimalidade, gente, ele é dividido através de 4 tipos de etapas. Então, a primeira coisa, né, é você escrever a função em termos de variáveis não básicas. Aí a pergunta é, professor, mas o que significa isso aí, professor? Bom, isso significa, gente, que vocês vão fazer a seguinte estratégia. Vocês vão multiplicar cada restrição de linha pelo número menos o i. E a cada restrição de coluna pelo número VJ. E somar novas linhas e colunas na função objetivo, de tal maneira que os coeficientes das variáveis básicas sejam todas nulas. Certo? Aí, o que acontece? Ou seja, o que significa isso, gente? Significa que nós temos 2 coisas importantes a serem relatadas. Se o x e j é básico, então implica dizer que os nossos coeficientes c e j menos o i menos vj é igual a 0. Agora, se o x e j não é básico, então significa, gente, que o nosso coeficiente a ser determinado vai ser justamente isso. C e j menos o i menos vj. Certo, gente? Só que, em torno dessas 2 regras, gente, nós temos 2 observações para serem tratadas até aqui. Que ele fala assim. Se todos os coeficientes, ou quer dizer, se todos os valores forem não negativos, né? Ou seja, se no meio do cálculo de tudo isso aí, gente, se todos os valores forem não negativos, aí nesse caso eu posso considerar que a solução é ótima, certo? Agora, se houver coeficientes negativos, gente, como é o caso, ou seja, se o x e j não for básico, se você calcula o coeficiente, se você constatar que algum desses termos forem negativos, isso implica dizer que a solução poderá ser melhorada, ou seja, significa o quê? Significa que ela poderá ser minimizada, gente. Tá? E agora vamos para as outras três itens que a gente vai tratar nessa questão. Qual que é? Os outros 3 itens, gente, ele fala o seguinte. O item B. A variável que entra na base é a variável cujo coeficiente negativo tem o maior valor absoluto. Tá? Esse é o item B. Agora, o item C, ele fala o seguinte. A introdução de uma nova variável na base ocasiona uma reação em cadeia para compensar as restrições de linha, né, que é a chamada oferta, e a coluna, que significa o quê? Que é a chamada de demanda. Tá? Ou seja, gente, o que significa isso nesse item C? Esse item C significa o seguinte: o valor da variável que entra deve ser o maior valor possível, sem tornar nenhuma variável básica negativa. E a variável básica que tiver seu valor anulado, em consequência da variável que entra, será a variável que sai da base. Certo, gente?
E depois que fizer todos esses procedimentos, gente, aí a gente vai voltar no item A, né? E verificar se a solução está ótima ou não, certo? Ou seja, até que a solução seja ótima. Aí depois que você constatar que a solução é ótima, ou seja, quando todos os valores forem não negativos, aí você para esse algoritmo, certo? Então, gente, o que eu vou fazer com vocês agora? O que eu vou fazer com vocês agora, gente, vai ser o seguinte: eu vou compartilhar na tela com vocês em relação ao exemplo anterior e vou explicar para vocês como é que funciona esses 4 itens girando em torno de si, certo? Aí a pergunta é, professor, ela vai ser grande? Vai. Mas não se assustem, gente, porque no final de tudo isso aí, eu vou dar aquela ótima notícia aí para vocês aí, certo? Qual é essa ótima notícia? Que vocês não precisam fazer aqueles trem tão grande assim. E sim, eu vou colocar ela como dado na prova, e aí vocês acham exatamente quem vai ser o valor mínimo que vocês vão atribuir para isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá, gente? Então, vou compartilhar com vocês a tela para vocês. Essa parte aqui, que fala o seguinte, vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, pera aí. Vamos lá, pera aí só um pouquinho, gente. E aí, gente, todo mundo enxergando aqui a minha tela? Sim. Ótimo, muito bem, gente. Então, pessoal, então, né, tem as regrinhas aqui e tudo mais. Aí, voltando àquele exemplo anterior, o que acontece é o seguinte, depois que vocês colocaram as alocações iniciais, ou seja, depois que vocês acharam exatamente os valores das variáveis básicas, vocês percebem o seguinte, que eu continuei a mesma tabela, só que aí vocês estão enxergando o quê? O número 8, o número 2, o 20, o 10, o 2 e o 13. E sabe o que significa isso aí, gente? Significa que esses valores assim, o 8, o 2, o 20, o 10, o 2 e o 13, são aquelas variáveis básicas, né? Que a gente tinha calculado com vocês antes do intervalo. Vocês lembram disso? Sim ou não, gente? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Com certeza, né? Aí, gente, depois que vocês colocaram essas variáveis básicas, aí vocês têm o quê? Vocês têm esse valor aqui, ó. Esse VB significa que é valor básico, certo? Aí você coloca o coeficiente, com certeza, né? Você vai substituir aqui o nosso CIJ, né? Aquela fórmulazinha lá do CIJ menos UI menos VJ, né? Aí você vai arbitrar para cada um desses problemas, V1 sendo igual a 0, né? Aí você vai colocando a mesma coisa, gente. Aí você vai colocar o valor novo básico, né? Aí tem esse coeficiente e tem esse valor. Então, gente, o que acontece quando você coloca, por exemplo, o nosso x1, por exemplo? Quando você coloca x1, gente, o que acontece? Vocês vão fazer a seguinte estratégia. Aí joga aquela fórmulazinha lá, né? Aí vai ser o seguinte. Vocês vão jogar nessa fórmula aqui, ó. CIJ menos o I menos VJ, né? Então, sem dúvida nenhuma, para IJ, né? Todas essas vão valer 1, né, gente? E aí, o que acontece é o seguinte. Aí, diante desse valor do x1, você vai fazer o seguinte. Você joga C1 menos o 1 menos V1 sendo igual a 0. Tá? Aí o que acontece aqui, gente, vai ser o seguinte. Aí, quem é esse coeficiente que está localizado na primeira linha e primeira coluna? Quem é? Olha quem é aqui, gente, ó, primeira linha e primeira coluna, né? Então, nesse caso, quem é?
é o número 6. Aí você joga aqui, número 6, menos o 1, menos o 1 igual a 0. Ok? Aí, o que acontece? Aí, Professor, o senhor está espelhando sua tela? como é que é? O senhor está compartilhando sua tela? Sim. Tá, Silê, tá aparecendo aqui. Porque no meu não Apareceu está aí, gente? aparecendo, não. Eu acho que você tem que apertar uma tela que o professor tá apresentando para aparecer para você aí. Ah, Ah, ok. sim, Vou pera aí, tentar. gente. Então, vou dar um jeito aqui, pera aí. Não, Pera professor, aí. tá Vou voltar aparecendo, aqui. é a configuração dele. É a tela inteira, gente, que eu estou apresentando. Então, Viu? não, mesmo assim, dá para aparecer aqui. Aqui, ó, quer ver? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, gente. Pera aí, vou colocar uma coisa bem legal aqui. Pera aí, pessoal. Vamos lá. Vou botar aqui, gente. Pera aí. Pronto, gente. E aí, todos vocês deixam enxergar na minha cara e a tela ao mesmo tempo, gente? Não, professor. Agora Não? não tá vendo, não. Pera aí, então é melhor Agora apresentar a você tela inteira mesmo. tá apresentando só a tela do Meet. Uai, gente. Pera Aquela aí. hora tava a apresentação normal e certo. Acho que o Silê clicou Pera para aí, vou fixar. apresentar a tela inteira agora. Vamos lá. Pega aí. Calma aí, gente. Meu Jesus. Agora eu tô vendo sua tela, professor. Tá vendo a tela inteira? Pô, tô vendo inteiro. Ah, então tá bom. Mais alguém, gente? Não tá dando conta de enxergar a tela inteira? Beleza, gente. Que ótimo. Então, gente, continuando aqui, né? Ó, vocês vão considerar o seguinte, aí você pega esse x11, aí vocês vão analisar o seguinte, aí vai dar 6, né, que é o valor do coeficiente da primeira linha e primeira coluna, né, menos 1 menos V1 sendo igual a 0, certo? Aí se você joga que 1 é exatamente igual a 0, aí o que vai acontecer é o seguinte, aí você constata que o nosso V1 é igual a 6. Aí a mesma coisa, gente, vocês vão fazer para x12, x22, x32, x33 e x43. Aí a pergunta que não quer calar, ué, professor, e os outros coeficientes não vão servir para nada não, é? Vão servir sim, gente. Só que esses outros coeficientes que sobraram são os coeficientes que não estavam fazendo parte em relação àqueles valores atribuídos às variáveis básicas. Tá ok? Por que eu escolhi x11, x12, x22, x32, x33 e x43? Por que eu escolhi esses valores, gente? Porque são os valores que a gente atribuiu nas variáveis básicas daquele enunciado anterior. Certo? Ou seja, quer dizer, naquele cálculo anterior. Tá ok, gente? E aí, meus amigos, por isso que através desses valores, né, das variáveis básicas, né, que eu coloquei esses coeficientes para cada uma delas. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu até aqui porque que foi colocado x11, x12, x22, x32, x33, x43? Porque justamente é o seguinte, porque foi atribuído através do valor básico que a gente tinha calculado no cálculo anterior, certo? E aí, através dela, que vocês vão colocar exatamente quem são os coeficientes. Certinho, gente? Tá. Aí vocês vão substituir esses valores para cada uma delas que tem os coeficientes correspondentes às variáveis básicas e pega essa igual a 0. Tá bom, gente? Conforme vocês estão percebendo, né? Os nossos 6Js. Tá bom, gente? Aí, vocês vão arbitrar diretamente o 1 sendo igual a 0. Certo? O que a gente fez aqui, ó? 1
sendo igual a 0, então implica que V1 igual a 6, V2 igual a 5. Beleza. Aí, na hora que eu coloquei 12 menos U2 menos V2 igual a 0, a gente tem exatamente o que é o nosso V2, gente. Quem é? É o 5, né? Aí, 12, tira 5, fica quanto, gente? 7, né? Aí, por aí vai fazendo esses algoritmos, até que vocês acham exatamente quem são esses valores quando você colocou arbitrariamente, quando o U for igual a 0. Quem são eles? V1 igual a 6, V2 igual a 5, U2 igual a 7, U3 é igual a 4, V3 igual a 1 e U4 é igual a 3. E depois que vocês colocaram, calcular esses valores, gente, aí vocês vão colocar o quê? Os valores não básicos atribuídos para isso, certo? E aí que vocês vão jogar quem são os coeficientes que vocês consideram valores não básicos, ou seja, os coeficientes, gente, que vocês não acharam na hora de vocês calcularem as variáveis básicas, certo? Quem foram os coeficientes nesse caso? Nesse caso, os coeficientes foram o x13, o x21, o x23, o x31, o x41 e o x42. Certo, gente? E aí, pessoal, aí eu substituo os valores, né, dos coeficientes para cada uma delas aqui, e aí vocês chegaram nesse resultado aqui, ó, que teve um resultado que deu igual a 7, teve um resultado igual a 0, menos 7, e por aí vai, até quando chega no final, sendo igual a menos 2. Tá, aí depois que vocês calcularam esses valores, aí a pergunta que não quer calar, gente, é o seguinte. A pergunta é, tem coeficiente negativo, sim ou não, gente? Conforme vocês estão vendo aí na tela aí. Sim. Se tem coeficiente negativo, a pergunta é, a solução é ótima, sim ou não? Com certeza, gente. Ela não vai ter solução ótima, né? Por quê? Porque teve o quê? Coeficientes negativos. E se você obteve os coeficientes negativos, gente, aí, meus amigos, o que vai acontecer de fato, pessoal? Vai ser o seguinte. Veja bem o que vai acontecer, ó. Bom, vocês chegaram na conclusão de que a solução não é ótima, pois existem várias variáveis não básicas com coeficientes negativos, conforme, né, vocês analisaram de acordo com o resultado final da relação coeficiente, gente. Vocês descobriram que os valores são negativos. Aí, o que vai acontecer de fato, gente? Vai ser o seguinte. Dentre esses valores, com o maior valor absoluto possível, qual deles vai assumir o maior valor, gente? Se você jogar ele em módulo, quem é o maior valor? Com certeza, vai ser o x13 e x23. Aí alguém fala assim, professor, não entendi essa não. Vou repetir de novo, gente. Vocês constataram que a solução não é ótima, né? Pois existem variáveis não básicas com coeficientes negativos, gente. Certo? Conforme vocês estão percebendo aqui. Aí, a pergunta que não quer calar, pessoal, é o seguinte. Se você pega esses números e joga ela em módulo, não vai se transformar em número positivo? Sim ou não, gente? É, pessoal? A resposta é sim. Por quê? Por exemplo, se você jogar, se o valor é menos 7, o que acontece, gente? Quando o valor é menos 7, qual é o módulo de menos 7? Não vai dar positivo? Não vai? Aí o outro, o módulo de menos 3. Se colocar ela em módulo, vai dar positivo? Vai dar mais 3? E se for utilizar o módulo de menos 2, vai dar 2 também? Aí, gente, qual o segredo para vocês utilizarem tudo isso aí? É o seguinte. Vocês vão fazer justamente o seguinte. Dentre esses valores negativos, vocês vão tirar o maior valor absoluto possível. Ou seja,
vocês vão extrair quem é o menor dos coeficientes que vocês encontraram até agora, gente. Aí a pergunta é, qual dos coeficientes, qual dos valores não básicos vai assumir o maior valor negativo, gente? Quem é ela? Identifica, por favor. Vamos lá, pessoal. Todo mundo participando. Analise bem. Gente. É menos 7, professor? É o menos 7. Se o maior dos valores negativos é o menos 7, aí o que acontece? Como a solução não é ótima, então a entrada que eu vou utilizar para tudo isso vai ser o nosso variável x23. E aí, meus amigos, a pergunta é, eu sei quem é o valor do x23 nesse caso, professor? A resposta é não, né, gente? Portanto, o que vocês vão fazer? Você vai fazer o seguinte. Tá vendo esse valor de θ que coloquei aqui, ó, na entrada x23? Tá vendo aqui, ó? Essa partezinha aqui, ó, do θ, que eu coloquei a variável x23 como entrada? Pois é, gente. A pergunta é, eu tenho a variável x23 aqui, professor? Não, né, gente? Como a gente não tem essa variável, eu chamei ela de θ. E como a variável é θ, o que vai acontecer? Se tiver à esquerda ou para baixo, vai ser tudo negativo, né? Onde era 20, vira 20 menos θ. E para baixo, vira 2 menos θ. Aí aquele que não está mais próximo, né? Como é o caso do x32, vai virar quem? 10 mais θ. Tá, gente? E aí, ele fala justamente o seguinte, para que não haja variáveis básicas negativas, o valor de θ deve ser quanto? Justamente sendo igual a 2. E colocando θ igual a 2, vai virar justamente isso aqui, gente, a nova solução. Tá? Aí fica dessa forma aqui, ó, porque 20 tira 2 fica 18, 2 menos 2, aí fica 2, né, substituindo o θ igual a 2, aí vai ficar 10 mais 2, 12, e o outro vai ficar 0. E aí, gente, o que acontece? Aí a variável da entrada quem é? É o x3, 3. E por aí vai, gente. Até que vocês chegam nessa tabelinha aqui, todinha aqui, ó, conforme eu estou mostrando para todos vocês aqui. Essa tabelinha aqui, pessoal, ó. Vocês chegam na final da conclusão, vocês chegam nessa parte aqui. Agora, gente, eu quero dar uma ótima notícia para todos vocês. Sabe qual é? A ótima notícia que eu vou utilizar para todos vocês é o seguinte. Vocês não precisam calcular essas variáveis anteriores aqui, gente. Tá? Conforme eu mostrei para vocês aqui, esse tipo de algoritmo aqui. E sim, o que vai nos interessar para vocês calcularem o valor mínimo, né, o custo do transporte mínimo, é justamente esse valorzinho aqui, gente. Tá? E o que eu vou cobrar na prova? O que eu vou cobrar na prova, pessoal, vai ser justamente o seguinte. Não vai ser esses cálculos aí, esses algoritmos todinhos que eu mostrei para vocês. E sim, essa partezinha aqui, pessoal. Tá? Essa partezinha aqui. Tá? Essa partezinha aqui que vocês vão calcular o tempo todo. Tá? Aí, qual o segredo para vocês calcularem o nosso valor mínimo, né? Para vocês calcularem esse tipo de problema de transporte? O segredo, gente, é justamente o seguinte. É que onde tiver coeficiente e valor relacionado a ela, é para vocês somarem o que estiver dentro desses quadradinhos aqui todinho. Certo? Como é que funciona, professor? Vocês vão fazer o seguinte, gente. Vocês vão pegar esse 10 aqui, né? Ó, tá vendo esse 10 aqui, pessoal? Pois é. Vocês vão pegar esse 10 aqui e multiplicar por 5, né? Que é o coeficiente da parte que tem variável. Mais, vocês vão pegar esse 5 aqui e multiplicar por 12. Tá bom, gente?
mais, vocês vão pegar esse 15 aqui e multiplicar por 1, tá, gente? Depois, vocês vão pegar esse 8 aqui e multiplicar por 7, tá? Depois, você vai pegar esse 4 aqui e multiplicar por 9. E por último, gente, vocês vão pegar esse 3 aqui e multiplicar por 6. E no final de tudo isso, gente, vocês vão pegar os resultados de cada um dos coeficientes que tem valor nela. Aí alguém pergunta assim, ué, professor, e se não tiver elemento que não tiver coeficiente? Aí, nesse caso, gente, vocês vão desconsiderar, tá? Então, a única coisa que vocês vão considerar nesses casos, gente, vai ser o seguinte. Vocês vão pegar os coeficientes e no meio desses coeficientes, vocês vão multiplicar pelos coeficientes que têm valor. Tipo isso aqui, ó, por exemplo, esse 5. Esse 5 aqui, gente, tem algum coeficiente perto dele? Com valor sendo igual a 5? Com certeza tem. Quem é? É o número 10. Tá, gente? Aí, ou seja, você vai pegar esse 5 aqui e multiplicar por 10. Depois, vamos mais para baixo, né? Vocês têm esse 12 aqui, ó, por exemplo. Vocês têm esse 12 aqui. Aí você pega o 12 aqui e multiplica por 5, pela qual tem valor atribuído a ela. 12 vezes 5, 60. Então tá aqui. Depois, vocês vão pegar esse 1 aqui e multiplicar por 15. Aí você pega 1 vezes 15, é 15. Então tá aqui. Certo? Depois, vocês vão pegar esse 7 aqui e multiplicar por 8. Aí 7 vezes 8, 56. Tá aqui, conforme mostra o resultado. Mas, aí você pega esse 9 aqui e multiplica por 4. Então, 9 vezes 4, 36. Tá, gente? E por último, vocês vão pegar esse 6 aqui e multiplicar por 13. Então, 6 vezes 13 vai dar quanto? 78. E aí, a gente conclui justamente o seguinte, gente. Vocês têm que o custo mínimo, ou seja, o valor mínimo atribuído para esse problema de transporte vai ser justamente o seguinte. Vai ser igual a 10 vezes 5, mais 5 vezes 12, mais 15 vezes 1, mais 8 vezes 7, mais 4 vezes 9, mais 13 vezes 6. E tudo isso aqui, gente, vai dar um total igual a quanto? 295. Tá bom, gente? Então, essa é a última notícia que eu estou passando para vocês, gente. Vocês não vão precisar de ficar se matando para vocês pegarem esses algoritmos aí que eu estou mostrando para vocês. Ok? E aí, o que acontece é o seguinte, a única coisa que eu quero que vocês façam, gente, é o seguinte. Que vocês peguem essa tabela aqui e no meio dessa tabela toda, o que acontece? Vocês vão analisar para cada quadradinho quem são os valores atribuídos para cada uma delas, tá? Por exemplo, vamos treinar junto aqui comigo, gente. Na primeira linha e primeira coluna, tem algum elemento além do 6, gente? Sim ou não? Vamos lá. Não. Não, né? Na primeira linha e segunda coluna, tem? Tem. Então, através do valor dela, você vai pegar esse 10 aqui e multiplicar por 5. Ok, aí coloca aqui, ó. Na primeira emenda, 10 vezes 5. Depois, na terceira linha e primeira coluna, tem, gente? Não. Não. Então, descarta. Agora vamos para o próximo. Na segunda linha e primeira coluna, tem? Não. Então, descarta. Na segunda linha e segunda coluna, tem, gente? Tem. Se tem, então, nesse caso, você vai pegar esse 12 aqui e multiplicar por 5. E colocar aqui já. Tá? Na segunda linha e terceira coluna, tem, gente? Tem. Tem. Se tem, então, nesse caso, pega essa linha aqui, essa coluna e multiplica, tá? Ou seja, 15 vezes 1. Tá, gente? Aqui. Depois,
Na terceira linha e primeira coluna, tem, gente? Tem. Se tem, então você vai pegar esse 7 aqui e multiplicar por 8. E coloca aqui já. Tá? No próximo, na terceira linha e segunda coluna, tem, gente? Tem. Se tem, então você vai pegar esse 9 aqui e multiplicar por 4. E já coloca aqui. Tá bom? E por último, gente, quer dizer, na terceira linha e terceira coluna, tem? Tem não. Então descarta. Na quarta linha e primeira coluna, tem? Também não. Descarta. Mas na quarta linha e segunda coluna, tem? Tenho. Tem. E se tem, meus amigos, então você vai pegar esse 6 aqui e multiplicar por 13 e joga para cá. Ok, gente? E por último, na quarta linha e terceira coluna, tem, gente? Não. Não, professor. Não. Então, gente, se não tem, e se não tem, gente, então significa o quê? Significa que está descartado. Ok? E aí, pessoal, o que vai acontecer de fato, gente? Vai ser o seguinte. Depois que a gente efetuou tudo isso aqui, aí vocês vão tirar a conclusão quem é o valor do custo do transporte. E nada mais nada menos do que você falar que é 10 vezes 5, mais 5 vezes 2, mais 15 vezes 1, mais 8 vezes 7, mais 4 vezes 9, mais 13 vezes 6. Somando tudo isso aqui, gente, vai dar quanto? Justamente igual a 295, que é o valor mínimo atribuído para o problema. Certo, pessoal? Alguém tem dúvida até aqui, gente? Não. Ah, que ótimo, gente. Estou muito feliz aí por vocês terem aprendido essa parte aqui, viu? Então, Assim gente, ficou fácil, professor. pois é, Essa- pode ter certeza de uma coisa, meus amigos do Brasil. Então, voltando aqui à minha tela. Pode ter certeza de uma coisa, meus amigos do Brasil. Ó, a questão que vai cair na prova vai ser justamente o seguinte. Não vai ser, digo e repito, não vai ser um assunto diretamente relacionado àquela parte que fala sobre aquela parte dos algoritmos, certo? Não vai cair nada disso, gente. O que vai cair na minha prova, em relação a essa parte que fala sobre valor mínimo atribuído para o transporte, é justamente o seguinte. É você determinar exatamente o seguinte. É você atribuir os valores atribuídos para cada uma delas, certo? Multiplicar entre si e, através do resultado, você somar todas elas colocando em questão. Tá bom, pessoal? E também, o que eu posso cobrar na minha prova também é justamente o seguinte. Eu posso pedir para vocês quem são as variáveis básicas utilizando aquela regrinha lá das setas. Tá, gente? Então, só essas duas coisas que eu vou cobrar na prova de vocês, principalmente quando o assunto é o método do canto noroeste. Fechado, pessoal? Combinado assim? Essa notícia eu achei boa, professor. Oi? Essa notícia eu achei boa. Ah, sensacional, gente. Bom, gente, alguém me perguntou aqui, professor, vai mandar esse arquivo no grupo? Com certeza, gente, vou mandar para vocês sim. Depois que eu chegar em casa, eu vou mandar esse arquivo para vocês e para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Obrigada. Certinho, Angelina? Obrigada. Outra coisa, professor, a chamada está sendo pelo chat? Sim, com certeza, está sendo realizado pelo chat, tá? Ah, vou pôr meu nome, então. Então, gente, fica assim então. A gente encerrou a parte que fala sobre o método do canto noroeste, certo? Na próxima aula, gente, vocês vão aprender o problema de transporte, só que utilizando através do método de Vogel, certo? Aí a pergunta é, professor, como é que vai ser isso, esse negócio do método de Vogel, hein? Então, o método no Vogel, gente, é conhecido popularmente como o método das penalidades. Aí a pergunta é, como é que vai funcionar isso? Vai ser o seguinte, gente. Ela vai consistir
em atribuir a máxima quantidade de transportes da célula, cuja penalidade pela sua escolha, né, pela sua não escolha, ela é máxima. E essa penalidade, ela é associada a cada linha e coluna, e é estimada através da diferença entre os dois menores cursos de cada linha e coluna. Ou seja, a linha ou a coluna, gente, que possui a maior penalidade, será utilizada para determinar a célula na qual a alocação será efetuada. Certo, gente? Ou seja, esse método Vogel, gente, ele é um pouquinho mais complexo do que o método Noroeste, mas não é tão complicado que vocês pensem, tá? É o procedimento para vocês atribuírem os valores básicos, né, utilizando o método de Vogel, é quase a mesma coisa do método Noroeste. Só que aí, vocês vão ter que utilizar, através de penalidades e rodadas pelas quais a gente vai colocar em questão para cada um, tá bom? Então, na próxima aula, gente, eu vou ensinar para vocês como é que funciona o método de Vogel. Combinado, pessoal? Combinado, professor. Então, beleza, Beleza, gente. professor. Então, oi, fala. Não, é só confirmando Sim, aí, beleza. Então, gente, para finalizar a nossa aula, de acordo com o que eu falei para vocês aqui, eu vou imitar uma pessoa. Ou seja, essa pessoa é uma mulher, né? E ela já foi apresentadora do SBT. E querem saber o que eu vou imitar? Querem ver o que eu vou imitar, gente? Sim. Então, vamos lá, gente. Limpando a voz. Essa pessoa que eu vou falar para todos vocês é uma pessoa legal, uma pessoa bem mais didática, e ela é professora da FAC Unicampus. E aí, gente? Quem é essa pessoa que eu imitei, hein? Não é a Valquíria, não? Hã? A Valquíria? Não, gente. É apresentador da SBT, ué. A Valquíria Valquíria, Angelina, não. Sei lá, ué, a voz dela é estranha. Ai, eu vou falar Marília nada não, meu Deus. Gabriela. Maria Gabriela. Ô, acertou, gente. Maria Gabriela? Eu nem sei quem é Maria Gabriela. Marília Gabriela, ex do Janequine, Janequine, aquela Angélica. loira. Ah, piorou. Janequine. Nem sabia que ele tinha ex assim. Você nunca assistiu aquele Ah, negócio de frente com a Gabi? É isso? Como é que fala? Ah, tá. Essa pessoa que eu vou entrevistar. Eu nunca vi é uma aquela mulher pessoa falando, gente. legal. Ela tem um costume, gente, de gesticular, sabe? Nossa, eu nunca vi aquela mulher falando. Ela fala apertando as bochechas, assim, parece. Então, como eu tô de máscara, gente, tem nem jeito de colocar as bochechas. Essa pessoa que eu vou imitar, essa pessoa que é legal, muito especial, gostaria muito de apresentar para todos vocês. Nunca vi essa mulher falando. Ah, gente, é muito bom imitar a Maria Gabriela. Viu? É a primeira vez que eu imito uma mulher, gente. Vocês acreditam? Ei, professor. Ah, demais, viu, gente? Então é isso aí, pessoal. Vou liberar vocês agora, tá? E quem não assinou, que aproveita para assinar. Se tiver alguma dúvida aqui, eu estou aqui no chat aí nesses últimos 9 minutos, certo, gente? Então é isso aí, gente. Fique com Deus aí. Boa noite a todo mundo, bom descanso e bom final de semana, gente. Tá? Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ok, professor, obrigado. Até mais. Até mais, gente. Aí quem não assinou, gente, que aproveita para assinar aqui no chat, tá? Aproveita aí, pessoal. Aproveita aí para assinar, meus amigos.
Vamos lá, gente. Quem não assinou, que aproveita para assinar, gente. Que eu já estou saindo daqui a 7 minutos. Tá? Aproveita aí, gente.